Olá, boa noite. Então, vamos fazer essa live da revisão da vida toda. Eu ia fazer a live mais cedo, mas eu tive um problema técnico e aí eu não consegui fazer no horário programado, mas eu vou deixar gravada igual, porque mais tarde as pessoas que assistirem têm como fazer perguntas e na medida que a gente receber as perguntas, a gente vai seguir respondendo. Então, vou me apresentar, eu sou Luciana Pereira da Costa, eu sou advogada há 17, 18 anos já, e atuo na área previdenciária. Eu tenho especialização na área previdenciária pela SMAF, eu tenho pós-especialização pelo IMED, eu estou agora cursando especialização também na área de empresarial previdenciário, na área de tributário, e já fiz também processo civil. Então, estudando, né? A vida de advogada é estudar. E eu estou começando a fazer essas lives para trazer um pouco de informação às pessoas disso que a gente faz no dia a dia. E um assunto que tem trazido bastante questionamentos no escritório, e bastante gente tem direito, é a revisão da vida toda. Então, essa live vem para explicar o que é essa revisão e como ela funciona. Primeiro, por que o nome é revisão da vida toda? Revisão da vida toda, por quê? Até antes da emenda constitucional 103, que já mudou de novo as regras de cálculo na área previdenciária, até então a gente tinha uma regra base de cálculo para os benefícios, que era a seguinte: a partir de julho de 94, eu pego os salários, as contribuições dessa pessoa, até o mês anterior ao pedido do benefício que for, e faço a média das 80% maiores contribuições. Então, essa é a base de cálculo de um benefício previdenciário até novembro do ano passado. Essa linha de corte, em julho de 94, ela está prevista na Lei 9876 de 99, que veio alterar regras de cálculo da Lei de Benefício, a 8213. A Lei 9876, ela veio com a intenção de fazer com que a gente tenha uma regra de cálculo previdenciária com a vida toda do trabalhador, que eu considere, para chegar numa média de contribuições, todas as contribuições, todos os salários da vida laborativa da pessoa. Mas como essa lei veio, de repente, as pessoas já estavam trabalhando e ainda não tinham direito a benefícios, estavam naquela transição, também existiram regras de transição, que é bem comum na área do direito previdenciário, em especial, porque é uma área que as pessoas começam a trabalhar com a vigência de uma regra e seguem sua vida aí até chegar ao direito ao benefício, lá quando for se aposentar, e as leis mudaram bastante. Então, as regras de transição são regras comuns na área previdenciária e elas servem para justamente essas mudanças de lei não serem tão prejudiciais para as pessoas que já estavam numa regra anterior. Então, o artigo 3º da Lei 9876 prevê essa linha de corte inicial, lá em julho de 94, para os cálculos de benefício. A ideia, então, do artigo 3º era amenizar para as pessoas que já estavam no regime previdenciário como é que ia ser o cálculo de benefício delas, diferente da regra permanente, que é toda a vida laborativa. O que a gente percebeu? Que em muitos casos a regra de transição era pior que a regra permanente. Então, uma regra de transição que serve para amenizar os efeitos da regra nova para quem já está no sistema, na verdade, não estava servindo para esse fim, estava servindo para o fim de prejudicar. Então, ela não estava cumprindo com o seu dever. Por isso, o STJ, no final do ano passado, veio com a decisão dizendo que os aposentados têm, sim, direito de optar por qual regra eles vão querer se aposentar. Qual das duas vai fazer um cálculo melhor de benefício. A gente tem, então, o ponto fundamental, a tese que a gente está tratando, então, nessa revisão é uma aplicação da regra permanente ou a regra transitória, entendendo que a regra transitória só pode vir para ajudar e não para prejudicar. O objetivo, então, dessa revisão é incluir os salários e, por isso, ela se chama vida toda. Revisão da vida toda, porque eu passo a incluir a vida toda de trabalho dessa pessoa no cálculo. Quem tem direito? Né? Essa é outra pergunta. Nem todo mundo que já está aposentado vai ter direito nessa revisão. Por quê? Porque, primeiro, a gente tem uma regra de tempo.
As pessoas têm um prazo decadencial. As pessoas que já estão aposentadas há mais de 10 anos não vão poder entrar com esse pedido de revisão do cálculo da renda inicial. A concessão não pode ser revista. Mas tem um detalhezinho que é importante. Não é a data do início da minha aposentadoria, mas sim a data do primeiro pagamento que eu recebi da minha aposentadoria que conta para iniciar esse prazo de 10 anos. É importante a gente diferenciar isso porque muitas vezes, eu sou advogada e sei, e é comum isso, a gente entra com o pedido no INSS, o INSS não concede a aposentadoria e é necessário entrar com o pedido na justiça. Esse pedido na justiça vai tramitar e vai demorar um tempo até que o juiz conceda, então, ganhando a ação, aquele benefício, aquela aposentadoria. Quando o juiz conceder, é que essa pessoa vai começar a receber. Mas a data do início dessa aposentadoria vai ter sido lá atrás, quando eu fiz o requerimento no INSS. Então, para esse caso, onde é que começa a contar o prazo de 10 anos? Da data do pagamento, lá na frente. Então, não é só olhar a cartinha de concessão e ver ali a data do início do benefício. A gente tem que saber quando é que foi o início do pagamento. Ultrapassada a questão do prazo de 10 anos, a gente tem uma questão também de cálculo. Então, eu estou falando que essa revisão, ela parte do pressuposto que eu estou incluindo mais salários, eu estou incluindo todos os salários, para fazer média, para saber qual é a média dessa pessoa e aí para saber o benefício que ela vai ter depois. A base de cálculo é a média. A partir do momento que eu incluo num cálculo de média mais contribuições, eu vou aumentar o divisor, que eu estou aumentando os meses, e eu vou aumentar também o número que eu estou somando. Vamos supor que essa pessoa sempre ganha o salário mínimo. Não vai mudar a sua aposentadoria se eu acrescentar mais salários mínimos. Porque eu vou aumentar os salários, mas eu vou aumentar o divisor e eu vou chegar no mesmo resultado que é salário mínimo. Então, para esse caso, não vai valer a pena. Vai ter situações que as pessoas também estavam trabalhando e, por sorte, por coincidência, enfim, a partir de 94 começaram a ter remunerações melhores. Aumentou o salário, a empresa foi bem, enfim, alguma coisa aconteceu e ela passou a ter uma vida melhor. E entrou no cálculo justamente a parte melhor da vida dela. E a parte antes de 94 seriam salários menores. Então, para esse caso, também não vai ser vantajoso entrar com essa revisão, porque eu vou estar incluindo salários mais baixos para fazer média na minha aposentadoria. Eu vou puxar essa média para baixo, então. Então, nesse caso, eu vou baixar meu salário. Não vai ser bom. Vai ser bom para quem, então? Vai ser bom para aquelas pessoas que antes de 94 ganhavam mais que o salário mínimo e, em média, ganhavam na faixa da sua média ou mais. Então, a gente vai ter que fazer cálculo para saber quem tem direito nesta revisão. Algumas pessoas podem ter um aumento considerável, outras podem ter até diminuição o seu valor de aposentadoria. Eu até trouxe alguns exemplos, um positivo e um negativo, para trazer para as pessoas entenderem o que eu estou explicando. Um aposentado nos procurou no escritório, eu vou chamar pelas siglas, o senhor RMS. Ele está aposentado desde 25 de novembro de 2011. Ele se aposentou lá em 2011 com a renda inicial de 605,48. E hoje esse valor equivale a um salário mínimo. Então, passados aí 9 anos, a gente tem um salário mínimo. Ao incluir as contribuições que ele teve antes, durante toda a vida dele, a gente, então, teve um cálculo de renda mensal inicial de 605, que era antes, para 1.313,42. Por que aconteceu isso? No caso do senhor RMS, a maior parte da vida laborativa dele estava antes. Então, o vínculo importante de emprego que ele teve ficou de fora do cálculo. E é quando a gente incluiu aquele vínculo, aí sim, o cálculo dele refletiu o que a vida laborativa dele tinha, vamos dizer assim, invertido em contribuições para o sistema previdenciário. Então, a renda dele, a média dele era 1.313. Hoje, esse valor seria o equivalente a 2.068. E ele recebe um salário mínimo. Então, a gente tem uma diferença no caso desse aposentado de R$ 1.023. É quase um outro salário mínimo que ele vai passar a ganhar. Os atrasados, a gente estima 60 meses para trás, 5 anos, estima em perto de 60 mil, R$ 59.304, para ser mais exato.
estimamos nesse valor, e esse tipo de ação que a gente está falando quando fala da revisão da vida toda. Outra situação, diferente do senhor RMS, a senhora ESA nos procurou também. E a gente foi fazer os cálculos da revisão da vida toda por caso dela. E olha a diferença. A senhora ESA se aposentou por idade em novembro de 2014, dentro do prazo, então, não faz 10 anos. A RMI, na época, o início lá, os primeiros salários dela foi de 2.254. E ao incluirmos os salários anteriores a julho de 94, o que aconteceu? Baixou a média dela para quanto? Para 1.821. Então, a renda inicial lá em 2014, em vez de ter sido 2.254, teria sido de 1.821 se eu tivesse todos os salários. O que a gente observou no caso dela? Que sim, os salários anteriores existiam, eram bastante, eram numerosos para a concessão do benefício, mas em sua maioria eram salários menores do que ela tinha depois. Então, quando ela se aposentou, a maioria dos salários altos entraram para a média. Isso puxou sua média lá para cima. E não vale a pena, para o caso da senhora ESA, incluir salários anteriores que são mais baixos, elas vão puxar a média para baixo. Então, são dois exemplos opostos. Para um vale muito a pena fazer a revisão e para outro absolutamente não vale. E é a mesma revisão. E eles são aposentados, vamos dizer assim, não muito distantes um do outro. Então, a gente tem que fazer o cálculo. É isso que eu quero dizer com esse vídeo, com esses exemplos. A gente precisa fazer cálculo. Não dá para simplesmente entrar com essa revisão no escuro. Tem que estar bem às claras, pelo contrário. Um ponto também, assim, importante nesse tipo de revisão é a prova. Eu estou falando de salários anteriores a julho de 94. Então, são períodos antigos. Eu preciso comprovar esses salários. Às vezes consta no CNIS, mas assim, o CNIS do INSS vai ter salários a partir de 1982. Então, a gente está falando de pessoas aqui, no caso do seu RMS, ele tinha contribuições lá em 71 já, para fins de aposentadoria. E elas entraram para a gente chegar naquele valor que eu falei antes. E a gente precisa saber desses salários, e ele tem que ter os comprovantes. Então, estava na carteira de trabalho, nas alterações de salário, contra-cheques que ele tinha apresentado, enfim, ele guardou alguma documentação e ele tinha os comprovantes. E a gente consegue comprovar isso e fazer uma revisão. Se eu não tenho como comprovar, mesmo que eu tenha trabalhado, estou agora aposentado, aquele tempo foi contado na minha aposentadoria, mas eu não tenho provas da remuneração efetiva que eu ganhava no ano de 80, por exemplo. Não vai dar, porque aí eu vou considerar que aquele ano que eu não consegui comprovar como salário mínimo. E se eu considerar salário mínimo, provavelmente eu vou estar puxando minha média para baixo. Então, de regra, se eu não tenho como comprovar, fica mais complicado fazer esse tipo de revisão. Outro ponto que a gente tem que trazer aqui: se eu recebo uma pensão por morte que vinha de uma aposentadoria, será que eu posso fazer a revisão da vida toda? Porque, enfim, o valor da minha pensão é decorrente do benefício que originou ela, a aposentadoria. Poderá, mas tenho que cuidar que o benefício originário não esteja já decaído do prazo de 10 anos. Então, se o benefício originário não passou de 10 anos, ok. Ou até, se a minha pensão é originária, a pessoa o segurado que faleceu e gerou a pensão, estava trabalhando, e a minha pensão é o primeiro benefício, vamos dizer assim. Então, ele estava trabalhando e gerou um benefício de pensão. Aí, a minha pensão não fazendo mais de 10 anos, eu também posso, dentro desses mesmos critérios, ter direito nessa revisão. Por fim, é importante a gente tratar também do seguinte assunto. O STJ julgou no final do ano passado, em 2019, favorável a esta revisão. Decisão positiva, né, dentro de uma maré de decisões, às vezes, muito negativas que a gente vinha tendo do judiciário, na área previdenciária. Essa decisão está sendo, vamos dizer, contestada por um recurso que o INSS apresentou agora em março, no STF. Qual é o risco, então, de a gente ter essa decisão do STJ alterada? Olha, o que eu vou dizer? O STJ é o Tribunal Superior competente para analisar as leis ordinárias. O STF é o tribunal competente para resguardar a Constituição. Quando a gente está falando de regra de cálculo de benefício previdenciário, destas regras de cálculo, a gente está falando de regras que estão previstas em lei ordinária e não na Constituição. Então, o tribunal competente para dizer sobre esse tipo de matéria
é o STJ, e ele julgou favorável. O STF, se corretamente analisar sobre esse aspecto, essas limitações de julgamento de cada um dos tribunais, ele deve se julgar incompetente para entrar nessa seara e vai prevalecer a decisão do STJ. Então, em princípio, esse recurso do INSS não muda nada. Estamos vivendo, né, Brasil, tempos difíceis, tempos que a gente, às vezes, a técnica diz uma coisa, a realidade vem com outra, proatividades, enfim, e na hipótese do STF entrar no mérito do julgamento da vida toda e modificar a decisão do STJ. Né? Não poderia, mas enfim. Nessa hipótese, o que vai acontecer com esse meu cliente, o senhor RMS, que eu vou ter entrado com a ação na expectativa de quase dobrar o salário dele? Nada. Ele vai simplesmente não aumentar, ele vai seguir ganhando seu salário mínimo, né? E a ação vai ser julgada improcedente, enfim, não vai ter êxito. Então, não vai ter problema para ele, diferente de ações que às vezes tem que devolver valores. Não se trata disso. Aqui se trata simplesmente de seguir a vida como está. Então, nesses aspectos que eu estou ponderando, fazendo os cálculos e verificando que é vantajoso entrar com essa revisão, a ideia é entrar com a ação logo, porque sabemos que o judiciário tem seu tempo para tramitar esse tipo de processo, qualquer processo, e então já tem a sua demora natural, e quanto antes, então, a gente entrar com a ação, melhor. Quanto antes a gente começar a resolver a situação, quanto antes vem a solução para o nosso caso. Então, nesse aspecto, é importante a gente entrar com o processo, né? Já que o risco é mínimo, praticamente inexistente, e também a gente tem uma boa chance de êxito, porque o tribunal, que é competente, já se posicionou de uma forma favorável. Eram isso o que eu tinha preparado para esclarecer sobre a vida toda. Então, só retomando assim, o nome vida toda é porque eu estou incluindo salários antes de 94, porque eu estou considerando que aquela regrinha que limitava julho de 94, ela não deve ser aplicada, porque ela é uma regra de transição e ela veio, em alguns casos, prejudicando, isso não está no espírito da lei, nas regras de transição para isso, tanto que o STJ veio nesse sentido confirmar que essa regra não pode prejudicar. A gente trouxe também que existe prazo de decadência para esse tipo de ação, então eu tenho que cuidar o início do pagamento do meu benefício, para saber se ele faz mais ou menos de 10 anos, para saber se eu posso ou não entrar com essa ação. Eu tenho que considerar também que, como eu estou mexendo em média, se as minhas contribuições anteriores a julho de 94 são menores que a minha média, ou são salário mínimo, que isso não vai adiantar para aumentar salário, então não seria o caso de entrar com a ação. É muito bom e muito importante, então, fazer cálculo nesse tipo de ação de revisão. É importante ter provas dessas remunerações, para que a gente possa demonstrar e que o INSS, enfim, ter a base de cálculo ali para comprovar o nosso cálculo. E, por fim, falamos da pensão, que também tem direito nessa revisão, com os mesmos critérios. E, por fim, falamos do STF, que está para julgar esse recurso extraordinário apresentado pelo INSS, mas ele, em princípio, não deve afetar essa decisão que já foi tomada pelo STJ. Tá? Então, em resumo, foi isso que a gente tratou nesse vídeo, e espero ter esclarecido bastante os temas. Deixa eu ver se surgiram algumas pessoas aqui na minha live fora de hora. Valmir Pereira, querido, um abraço, boa noite. Luciano Oliveira, essas leis novas pioraram as aposentadorias? Sim, pioraram. Eu fiz uma outra live há uns dias atrás, no início desse período de quarentena, falando das regras novas mesmo, vou refazer uma outra oportunidade. Jorge Taruco, tenho direito nisso? Jorge, por favor, pode entrar em contato conosco, a gente vai verificar o caso. Tem que fazer cálculo, como eu mesmo expliquei, né? Então, cada caso é um caso. Muito obrigada pelos parabéns, fico feliz. E estamos começando nessa vida de lives, né? Estamos nos inteirando. Hoje era para ter sido feita às 8. Eu consegui bloquear todo esse negócio aqui, e só agora que eu consegui ver onde é que estava o furo. Então, eu peço que compartilhem o vídeo se acharam legal, se sabem de pessoas que estão nessa situação e acham que esse vídeo pode ser útil para elas entenderem o que se trata essa revisão. Curtam, compartilhem, digam se não gostaram, para a gente melhorar.
Eu vou compartilhar depois esse vídeo no YouTube também, nosso escritório está com um canal lá, e a gente está começando a colocar os vídeos lá também, então fico feliz quando tem manifestações boas ou não tão boas, mas é sempre bom para a gente poder saber como melhorar. Muito obrigada pela presença de quem estava aí, e uma boa noite a todos, um ótimo descanso, e paz no coração de todo mundo, que é o que a gente está precisando nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Um abraço.